Liberei. Senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje, nesta manhã, a gente vai ter a presença de duas pessoas representando duas empresas que são grandes clientes nossos, que são a GIB, que é uma empresa que faz parte do grupo da IFM, e também a Continental, que já é associada à Câmara há pelo menos uns 40 anos. Então, a gente está bem feliz de poder fazer agora em conjunto com duas associadas que têm uma relação comercial entre si. A gente vai poder apresentar um pouco sobre o tema de planejamento de materiais, tanto da parte teórica, dos desafios, quanto a parte técnica também implementada na prática, que o Abner vai tocar. Eu queria lembrá-los rapidamente que a gente tem a oportunidade de você que está nos ouvindo de interagir conosco. Ou seja, você pode, através ou do chat ou do Q&A, que é Questions and Answers, perguntas e respostas, você pode interagir com os palestrantes. Então, aí embaixo na sua tela, no canto esquerdo, tem o Q&A e no direito tem o chat. O chat serve para você fazer qualquer tipo de comentário, que, obviamente, se fizer sentido, a gente faz questão de ler aqui. E o Q&A, se você tiver alguma pergunta para algum dos palestrantes, a gente também vai ter maior prazer de responder. Tá bom? No final de tudo, eu vou lançar uma pesquisa que eu acho que é importante para a Câmara e também para os palestrantes termos um feedback se a gente está indo na linha certa. Faz tempo que a gente não tem um webinar com um tema de que tenha uma relação com logística, compras, e a nossa ideia é voltar com tudo nesse tema que durante o início, pelo menos até o início do ano, a gente foi bastante referência no mercado disso, então a gente tem grandes ideias de voltar com uma série de webinars de compras e logística que eu acho que vai ser bem interessante, tá bom? Júnior, queria passar a palavra para você comentar um pouquinho da agenda de hoje e já começar a palestra, por gentileza. Ok. João, obrigado. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, especialmente João, a HK, pelo convite de estar aqui, né, falando sobre planejamento de materiais, os principais desafios que a área enfrenta no ambiente de negócio. E estou feliz em representar o grupo IFM e muito contente também, uma honra aqui estar do lado do Abner Dias, que é o gerente de supply chain da Continental. O Abner vai trazer um case, eu vou fazer uma introdução e ele vai trazer esse case, então, prático da Continental, utilizando as soluções, né? E eu queria aqui só fazer uma introdução pessoal, tá? Bom, minha família é a minha base, minha inspiração, sou muito feliz pela família maravilhosa que eu tenho. Amamos viajar. Aqui está uma foto, um registro de uma viagem do ano passado com a bebê de 9 meses, mas com uma viagem fantástica. E música é uma coisa que me toca e eu tento incentivar meus filhos, né? Tá aí o Júlio César com o pocket e a Sara com um ukulele, também dando os primeiros passos no mundo da música. Eu, particularmente, fico muito feliz. Meio tendencioso, mas sou feliz por isso. Falando um pouco sobre a minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, sou muito feliz pelas oportunidades que eu tive, né? Comecei minha carreira na SCW Drive, passei pela Sumitomo, pela ABB, Schneider, Bayer, e agora faço parte do grupo IFM, né? Trabalho na GIB, que é a parte de soluções do grupo IFM Electronic. Também tem alguns marcos acadêmicos, né? Então, sou engenheiro mecânico, tenho MBA em logística e supply chain,
Tive a oportunidade de ter a formação Greenbelt Lean Six Sigma, patrocinado pela Schneider, e também a formação em APEX, ministrado pela Bayer, mas patrocinado pela Bayer. Então, esses são alguns marcos da minha trajetória, tá? Então, estou desde 2005 na área de supply chain, então gosto muito da área, gosto muito do tema e estou muito feliz aqui de estar compartilhando um pouco desse conhecimento, dessa experiência com vocês. Falando, então, sobre planejamento de materiais, os desafios que a área de planejamento de materiais enfrenta, né? A gente sabe que o ambiente de negócio ele é afetado de fatores externos, né? E também tem os fatores internos da própria empresa, né, presentes em qualquer negócio. Então, esses fatores eles influenciam e também tem a própria demanda, que tem a influência, o ambiente que a demanda é concebida, né, o próprio mercado, a dinâmica do mercado, traz alguns desafios. E também no abastecimento, na parte de suprimento, né, tem outros desafios que fazem da vida de quem trabalha na área de planejamento de materiais, né, lidar com várias interfaces, né, com várias frentes e trabalhar com muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, eu costumo dizer que os desafios de planejamento de materiais, eles começam bem nessa dinâmica do negócio, né, no equilíbrio entre demanda e supply, né, demanda e suprimento. O conceito é muito simples, mas a gente sabe que no dia a dia a execução e a gestão disso, ela traz complexidade, né? Falando um pouco sobre os desafios, então, do negócio, que eu falei ali dos fatores externos, né? Então, política, economia, câmbio. A gente está num momento agora, né, de pandemia, então, são influências que trazem para a área de planejamento de materiais, né? Que estão muito relacionadas com valores atípicos, né? Isso impacta em muitas coisas, é muita novidade. Então, aquilo que te representava há algum tempo pode não te representar agora. Da mesma forma, um câmbio pode mudar muitos fatores numa empresa, num negócio, né, e mudar uma fonte de suprimento e assim por diante. Também temos a influência dos fatores internos, que é muito relacionado à questão de burocracias, muitas vezes que a empresa precisa cumprir uma burocracia do próprio governo, ou não, burocracia por processos internos, controles, né? E também influência da cultura organizacional, comportamentos que acontecem no ambiente de trabalho, né? E esses comportamentos, assim, como os negócios são conduzidos, e a expertise dos profissionais que estão trabalhando, né? O know-how sobre os processos, sobre os produtos e assim por diante. Também temos, então, aqui, quando a gente fala sobre oscilações na demanda, né, você pode ter impactos na satisfação do cliente, né, o famoso KPI, né, que é o NPS, que representa a satisfação do seu cliente, o quanto que ele é promotor ou não. Também a participação do mercado, né, custos de transporte, e assim por diante. E do lado de suprimento, você é impactado muitas das vezes por inventário, né? Elevar os custos de inventário quando um suprimento é maior do que a demanda, você acaba impactando o seu fluxo de caixa, também a ocupação no armazém e diminui, consequentemente, a sua margem de lucro e assim por diante. Então, são efeitos que acontecem numa forma mais macro, né? E aí, entrando um pouco mais direcionado para a área de planejamento de materiais, o principal desafio que eu vejo dentro do planejamento de materiais é desmistificar a abrangência que a área de planejamento de materiais ela possui. Muitas das vezes, as empresas elas entendem, e os profissionais, até às vezes os profissionais da área de planejamento de materiais, eles têm uma noção de abrangência apenas do MRP. Mas a gente sabe que a abrangência do planejamento de materiais ela vem desde o nível estratégico, né? Desde do planejamento de vendas e operações, que ele está aqui mais no nível estratégico, passando pelo plano mestre de produção aqui, que ele está no nível mais tático,
passa pelo próprio MRP, o nível operacional, e ele vai em detalhes de atividades e operações, follow-up, né, com o fornecedor, né, quando você compra, ou com a sua manufatura, a sua empresa internamente nos processos. Né? Aqui que tem uma interface muito grande com engenharia também, planejamento de produção e a própria área de produção. Então, eu diria que o primeiro desafio é justamente ver essa abrangência que o planejamento de materiais tem e construir essas interfaces da melhor forma para você ter mais sinergia, por exemplo, desde o plano estratégico, passando pelo tático e pelo operacional. Então, isso acaba trazendo uma eficiência melhor, né, uma eficácia melhor na área de planejamento de materiais com as áreas que têm interface com planejamento de materiais. Bom, falando então sobre alguns problemas que acontecem na área de planejamento de materiais. O primeiro problema que eu elenquei aqui foi a questão de dados. Né? Muitas das vezes os dados são offline, ou seja, está em planilha Excel, está na cabeça de algum profissional, né? Não está no sistema, não está no ERP, por exemplo. Né? Também a questão de dados incorretos ou parciais, que você não consegue tomar uma decisão com esses dados. O outro ponto que impacta muito é a questão de parâmetros desatualizados. A gente sabe que é um esforço muito grande para atualizar parâmetros com uma frequência grande, mas eles fazem total diferença na hora que você quer trabalhar com excelência. Né? Você está trabalhando com... eu costumo usar a ilustração do machado. Né? Você trabalha com o machado afiado, trabalhar com parâmetros de MRP, por exemplo, atualizados. E outra coisa que acontece muito dentro do ERP, aqueles lixos, né, do sistema, aqueles documentos que vão ficando ali, uma entrega parcial, fica ali 2% que está faltando finalizar, e se você não atua e fecha essas inconsistências, eles vão criando uma bola de neve, até o ponto que você olha para o sistema e fala assim, eu não consigo utilizar mais o ERP para a meu favor, né? Por quê? Porque ele está cheio de documentos desatualizados e inconsistentes. Uma outra coisa que acontece muito na dinâmica de planejamento de materiais são as mudanças repentinas, seja no plano de produção, seja em mudanças no plano de demandas, prioridades. Né? Aqui, muitas das vezes, aquele frete aéreo urgente que alguém solicitou porque era importante, de repente, na hora que está chegando, na hora que embarcou o material, não vai ser mais prioridade. É claro, né, são alguns exemplos bem para ilustrar essas mudanças repentinas, mas isso traz impacto de custo. E também a gente sabe que fornecedores e transportadoras acabam também influenciando no planejamento de materiais, na disponibilidade, principalmente, de informações. Né? Então, você está contando muito com um determinado material para uma determinada ordem ou um determinado compromisso, e naquele dia que você estava esperando, você é surpreendido com uma notícia, não vou conseguir mais entregar no seu fornecedor, ou a transportadora cometeu algum tipo de problema, algum equívoco e entregou numa outra empresa e não na sua, né? Então, são alguns exemplos. Outra coisa que acontece muito no ambiente é assim, se a pessoa, o profissional que está trabalhando com planejamento de materiais, ele não se atentar, 80% do tempo dele fica dedicado ao follow-up. Né? Então, fica um tempo muito intenso, muito estressante. Muitas das vezes ele tem que ficar retrabalhando informações, porque a informação não chega redonda, né? A bola quadrada que chega para ele, e preenchendo relatórios duplicados, porque não tem unificação de indicadores de performance, por exemplo. São alguns exemplos que impactam e traz um certo retrabalho para o profissional que está à frente ou responsável por planejar aquele material, aquele grupo de materiais. Por outro lado, também a gente sabe alguns comportamentos que acabam impactando. Né? Um que eu gosto de destacar é decisões baseadas
não baseadas em dados, né? Aquela decisão baseada no feeling, né? O famoso feeling, o sentimento, né? Eu acho que vai dar certo, né? Isso acaba trazendo um comportamento que vai formando uma cultura que você não busca a excelência, você acaba sempre apagando o incêndio, né? Você acaba sempre olhando, observando mais o esforço do que a própria realização. Uma outra coisa que acontece muito quando tem estratégias divergentes ou metas divergentes entre as áreas, né? Aqui, principalmente, por exemplo, se compras têm uma estratégia de fazer uma redução, fazer um saving, né, numa compra de material, pode estar escolhendo um lote de compra que vai impactar muito a cobertura de estoque, vai trazer um excesso de estoque, e aquele excesso, muitas das vezes, é mais caro que aquele desconto que aquele saving, né, que está se trazendo para aquela negociação. Então, realmente é um ponto que acaba impactando mais no nível macro, mas acaba impactando, no final das contas, em custo. E uma questão de comportamento também, é natural do ser humano que ele vai buscar o caminho mais fácil ao invés do melhor caminho. Então, como que eu posso pensar na minha área, né? Como que eu posso trazer insights, trazer reflexões para que a gente sempre busque o melhor caminho ao invés do caminho mais fácil. E todos esses desafios, eles acabam impactando aqui embaixo, que é custo de inventário mais alto, ou o inventário não saudável, né, com slow mover, com dead stock, o famoso frete urgente e acaba impactando num custo fora do seu orçamento, né, o famoso frete de motoboy, né, ou aquele aéreo courier, né, quando traz um material importado na mala, né, e também a gente sabe que, no final, para qualquer negócio, você está impactando a lucratividade do negócio e o principal ofensor, a satisfação do cliente. Então, o cliente, no final das contas, é o que mantém o negócio saudável, né? Mantém o negócio funcionando. Então, quando você começa a impactar a satisfação do seu cliente, aí é um cenário crítico, né? E eu trago aqui agora algumas reflexões, como a gente, então, trazer uma reflexão para que a gente possa repensar a área de planejamento de materiais. Eu gosto de começar com a questão de excelência. Você já, desde do início da sua jornada, você já pensar na excelência. E aí você construir um caminho que é o bom a caminho do ótimo. Acho que esse é um fator fundamental que impactou muito para mim, né? Essa frase de um colega que ele compartilhou uma vez, e eu gostei muito dessa frase: o bom a caminho do ótimo. Muda muito esse contexto, né? Então, falando sobre excelência, a gente sabe que uma frase muito clássica no ambiente de negócio é: o ótimo é inimigo do bom. E quando a gente muda essa mentalidade, falando, não, peraí, vamos pensar num processo, o bom a caminho do ótimo, ela ressignifica toda a estratégia do planejamento de materiais, e não só do planejamento de materiais, mas todas as interfaces e até o negócio, né? Porque ela acaba trazendo um pensamento de um processo, né? Você traz melhoria contínua, um aperfeiçoamento contínuo. Então, isso faz com que você tenha base para a excelência. Só que, muitas das vezes, o tempo é um fator fundamental. E quando o tempo ele é muito importante, ou seja, ele é o atributo mais importante para a percepção de excelência, você não pode ignorar. Então, nessas vezes, você vai escolher, não, o ótimo é inimigo do bom, então vou fazer o bom aqui, né? Por quê? Eu gosto dessa frase, que um perfeito jornal é perfeitamente inútil se a notícia é velha. Quando eu escutei isso pela primeira vez, foi um feedback de um líder que eu trabalhei, eu repensei muitas das coisas, porque eu ficava pensando sempre em aperfeiçoar, mas eu tinha que dar o pontapé inicial. Ainda é um caminho contínuo, né? É uma melhoria contínua nesse aspecto. Só que eu estava num extremo. E a gente sabe que também acontece o outro extremo, que é assim, o bom é inimigo do ótimo.
mas esse bom está sendo um meia-boca, né? Então, aí é perigoso. Quando a gente está falando de meia-boca, você não está pensando em excelência, né? Então, trazendo para o contexto de excelência, quando o tempo ele é mais relevante do que a precisão, aí sim você ataca o bom, né? Você não vai ter tempo para imaginar muito ótimo. Mas, fora isso, sempre pense no bom a caminho do ótimo. Um outro fator é a eficácia. E a eficácia eu acho muito interessante, você buscar a direção certa, e essa direção certa, ela, muitas das vezes, ela é interpretada de uma forma equivocada, né? Tem gente que pensa assim, não, ser eficaz é você fazer rápido. É uma confusão. E eu gostei muito dessa frase de Sêneca, né? Que é bem clássica, né? Para quem não sabe a que porto ir, qualquer vento é o vento certo. Então, quando você está pensando em eficácia, é você saber estrategicamente qual a direção certa a seguir. Você não vai estar preocupado nesse momento com a performance. Eu quero acertar a direção. Não adianta nada eu caminhar 100% na direção errada. É melhor eu caminhar 1% na direção certa, né? Então, isso resume um pouco a eficácia. Só que a eficácia é você fazer o básico, né? Você está fazendo o básico. Para você buscar excelência, você tem que pensar em eficiência. Então, primeiro você garantiu a direção certa, agora você vai ser eficiente. Ser eficiente, eu gosto de uma abordagem que não é o caminho mais rápido, não é a velocidade, né? E é o melhor caminho, é a melhor forma. Então, assim, é o melhor dentro do melhor tempo, sim, mas também dentro do melhor custo, dentro da satisfação, dentro do nível de qualidade esperado, né? Então, eficiência, ela acaba trazendo um complemento para a eficácia. E a eficiência, sim, ela começa a ser ali o diferencial, né, o divisor de águas para você buscar a excelência. Porque até você garantir a eficácia, você está sendo básico, né? Você está fazendo o que todo mundo deveria fazer. A partir do momento que você começa a evoluir na eficiência, aí sim você vai numa direção, você consegue trazer elementos para você buscar eficiência, né? Então, você começa a consolidar eficiência, trazer excelência, desculpa. Bom, falando sobre custo, né? Os trade-offs de custo. Aqui, muitas das vezes, você repensar a gestão de custos a fim de detonar alguns equívocos, né? Os mitos de redução de custo. Porque, muitas das vezes, a gente sabe que a perspectiva do departamento ela é muito limitada. Quando você muda essa perspectiva para a perspectiva da empresa ou do cliente, aí sim você está agregando valor. E muitas das vezes, para atender essa perspectiva de custos, né, do melhor custo do ponto de vista do cliente ou da empresa, muitas das vezes você você acaba, um departamento isolado, acaba até teoricamente sendo um ofensor no custo, né? Ele pode até estar impactando e aumentar o custo, mas para o negócio todo, para o todo, né, que é o de ponta a ponta, o end-to-end, né, você acaba trazendo um cenário melhor e mais completo, mais global. E justamente isso, uma abordagem que eu tive no MBA de Logística e Supply Chain, um dos professores, né, que é o Dr. Arnaldo, ele fala muito sobre o pensamento sistêmico, os custos analisados de forma global e os trade-offs, né? Onde você acha esse equilíbrio, né? O break-even point, como muitas das pessoas estão acostumadas a utilizar, né? E o que eu gosto da seguinte abordagem é a melhor estratégia para a empresa e não para a área. E muitas das vezes a gente sabe que decisões baseadas em trade-offs, elas são importantes, mas a gente não aplica, né? E aí, por quê? Porque a gente está ali no dia a dia, é muita dinâmica, o urgente te chama mais atenção do que o que é importante.
e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente não pode perder a perspectiva, né, do custo total. Muitas das vezes eu tenho que achar esse equilíbrio de custos para que eu consiga traçar a melhor estratégia, pensando no negócio como um todo, de ponta a ponta. E quando a gente fala de estratégias, é bom a gente pensar em segmentar as estratégias, né? Porque diferentes comportamentos, e aí a gente está falando sobre materiais, eles requerem diferentes estratégias. Um material que você não precisa reforçar o estoque dele, você acaba reforçando, você está fragilizando o seu estoque, né? Você está aumentando o custo de seu estoque, mas você não está fazendo nada para melhorar o nível de serviço. Então, eu gosto de usar essa ilustração da ponte de arco. Porque se você colocar mais material aqui no meio da ponte, você só vai fragilizar a estrutura. Então, você tem que colocar o material na onde que ele reforçar o estoque, né? Reforçar material, o estoque de algum do seu inventário, né? Os materiais por cluster, por estratégias segmentadas. Você não pode adotar, por exemplo, os mesmos parâmetros, o mesmo nível de serviço, o mesmo fator de serviço para todos os materiais. À medida que você equilibra isso, você acaba trazendo o ponto ótimo. E acho que isso acaba sendo um diferencial para você ter uma estratégia bem competitiva. Falando um pouco sobre foco, uma frase que eu sempre ouvi e que fez muito sentido para mim, principalmente quando eu comecei a mergulhar alguns projetos, né, de planejamento, principalmente materiais importados, né? Monitore os elefantes e ignore as formigas. Então, eu comecei a ver algumas estratégias que eu comecei a aplicar e começou a fazer toda a diferença. Né? Então, queria trazer aqui que muitas das vezes a gente traz o foco para as coisas que são urgentes, mas elas são urgentes só porque alguém pediu. Mas quando você muda essa estratégia para aquilo que é importante, ou seja, aquilo que é relevante, que se você não fazer, o impacto lá na frente vai ser grande, você muda e você fortalece. Né? Você acaba trazendo um essencialismo, né? Você traz uma maturidade para o seu processo que acaba fortalecendo o seu planejamento, fortalecendo a interface com as outras áreas. Enfim, você acaba sofrendo menos no final do dia. Né? Então, tem conceitos muito simples. Pareto, por exemplo, 80% dos efeitos, né, vem de 20% das causas. Então, se você, com 20% de esforço, você consegue trazer 80% dos resultados. E muitas das vezes você vai estar atacando as causas raízes, né? Ao invés de você atacar esses efeitos. Então, é muito interessante essa abordagem e eu já experimentei no meu dia a dia de repensar, principalmente planejamento de materiais, e comecei a colher frutos, né? De pensar, peraí, se eu dedicar um dia do mês aqui, eu consigo traçar um planejamento que ele seja mais robusto e que ele vai ter menos desvios ao longo do mês. Então, eu conseguia, com um dia, dedicar e nos outros dias do mês eu apenas corrigir fazer alguns pequenos ajustes de correção. Né? E isso me trouxe bastante eficiência e eu acabei sofrendo menos com isso. Outro ponto importante, você ter um foco, né? E aí eu usei aqui o conceito SMART, né? Que você acaba focando naquilo que você consegue controlar ou influenciar. Né? E uma frase que eu escutei de um dos gerentes que ficou marcado na minha carreira, ele falava muito para mim, Júnior, não queira ferver o oceano. Né? E isso me fez toda a diferença, que eu parei de sofrer com problemas pequenos. E eu ainda tem algumas coisas a melhorar, mas já fez muita diferença para mim. E a questão de monitoramento, né? Uma coisa que eu sempre ouvi, né, em muitas experiências que eu tive, né, nas empresas que eu trabalhei e também nas empresas que eu fiz benchmarking, algumas vezes eu ouvi assim, nós temos 300 KPIs, né? Então a gente sabe que quando você tem muito KPI, você só
está fazendo medição, mas você não está tomando ação. Quando você realmente define que é um KPI, então você não pode ter muito. Eles são os indicadores chaves, né, de performance. Então, quando você foca nesses poucos KPIs, que eles vão te trazer um impacto mais significativo, ou seja, você vai estar monitorando de fato aquilo que é relevante, né, os elefantes, e os outros você apenas ignora. Muitas das vezes, ele não vai te trazer nenhuma informação relevante. Você não vai fazer nenhuma diferença para você. Então, quando você foca nesses KPIs, que são os elefantes, você pode deixar as formigas passarem. Né? Eu gosto dessa frase. E uma das coisas muito interessantes é o conceito ABC. Né? Você sabe que a curva ABC, muitas das vezes ali, você tem 5% dos seus materiais, mas vão te representar 80% do seu valor de inventário. É um conceito muito simples, mas assim faz toda a diferença. Então, cuide com carinho dos itens A do seu estoque, né? Que você vai ter muito sucesso na sua estratégia de gerenciamento de custo de inventário. E um outro ponto para reflexão aqui sobre inovação. Muitas das vezes as pessoas imaginam que inovação é algo muito complexo, mas eu gosto dessa frase: faça simples, mas de forma relevante. Né? E a gente sabe que é muito comum no ambiente de trabalho, muitas das vezes assim, a gente fica encantado com a automação, né? Mas ao invés de você automatizar para depois melhorar, você muda isso. Você melhora para depois você automatizar. Né? E por que isso? Para você buscar melhoria contínua, você tem que remover aquilo que é desperdício e focar, né, naquilo que é essencial. Do contrário, você vai estar automatizando o caos. Eu gosto dessa frase porque ela realmente representa, muitas das vezes, o que a gente percebe, uma tendência de automação. Eu preciso mostrar que eu tenho automação? Sim, mas primeiro coloque a ordem na casa, né? Que isso vai trazer uma inovação com propósito. E isso ajuda, né, a você descobrir coisas simples, né? Ao invés de eu ficar dando todas essas voltas aqui, com uma reta, eu consigo resolver um problema e eu elimino tudo que é desnecessário. Né? Então, é muito simples, mas é muito eficaz essa abordagem. Uma outra questão também é a inovação relevante, pensando nas ideias disruptivas. Né? Na maioria dos casos, os projetos que trazem alguma disrupção, né? uma inovação disruptiva, ela vai ser simples na maioria das vezes. E eu gosto de utilizar o exemplo que eu ouvi isso no mês passado. Eu estava num workshop de metas numa das empresas que eu trabalhei, e eu vi esse case de sucesso. Não vire à esquerda. Né? Então, estou colocando até a fonte aqui embaixo para vocês. É um vídeo de menos de 5 minutos, mas é muito interessante. A UPS, com essa estratégia, né, de não vir à direita, ela conseguiu eliminar 10 milhões de galões de combustível de diesel, né, por ano. Tá? Conseguiu reduzir a distância percorrida, inclusive, né, a distância percorrida por rota, e deixar de emitir 100 toneladas de CO2, 100 toneladas de metro cúbico de CO2 por ano. Simplesmente traçando uma estratégia, não vire à esquerda. Né? Essa estratégia de não vir à esquerda é para simplificar o comunicado com quem está lá na ponta para executar essa estratégia. Então, muitas das vezes, isso ajuda também você a implementar uma estratégia. Comunique com quem está na ponta, né? Uma mensagem clara e bem simples, que você vai ter sucesso. É claro que assim, essa ideia não vir à esquerda saiu do nada, não, teve uma avaliação. Ele precisou analisar dados, ele precisou realmente fazer uma análise mais detalhada, conhecer os indicadores dele, medir, né? Mas conectar a estratégia e a ação, né, foi muito interessante. Então, eu recomendo para quem quiser assistir esse vídeo, está no YouTube, é muito bacana. Bom, e com base nessas reflexões que a gente fez até aqui, vamos para as ações.
E eu gosto de uma frase que a gente tem na GIB, que é: o sucesso é um processo. Então, quando a gente pensa em melhoria de processo, né, a gente tem ferramentas do Lean e Six Sigma que elas acabam trazendo, elas são simples de entender e de implementar, né, ou pelo menos você conseguir identificar problemas, mas ela resolve muita coisa. Né? Então, uma das coisas são os 8 desperdícios do Lean. Né? Outra coisa também, o 5S, que é uma ferramenta que muitas das vezes as empresas acabam tendo assim um histórico, né, não muito bom, ele acaba gerando um estigma, o 5S não surte tanto efeito, daqui a um tempo vai ter que fazer, mas é claro, quando você não chega na parte de sustentar, né, não chega a ter uma disciplina para manter esse ciclo rodando continuamente, realmente ele fica a desejar. Né? Mas quando você implementa ele de uma forma robusta e simples e consegue trazer uma melhoria para o seu processo, ele vai fazer toda a diferença. Uma outra questão também é o Six Sigma, né? O famoso DMAIC, né? Que você define, mede, analisa, melhora e depois você controla. Né? Então, esse ciclo do Lean, você consegue eliminar muitos desperdícios no seu processo e realmente focar naquilo que agrega valor. Por outro lado, a gente sabe estratégias de supply chain que são extremamente relevantes. Né? Uma das estratégias, você tem uma matriz de lead time e cobertura de estoque. Né? Você eliminar aquilo que é risco de ruptura, né? Aqui nessa parte mais vermelha, e trabalhar para eliminar riscos de excesso, para que você trabalhe aqui no verde, que é um estoque saudável, né? Onde o seu nível de inventário deveria estar. Uma vez feito isso, você tenta trabalhar com projetos para você reduzir o seu lead time. Né? Muitas das vezes requer investimento, mas pode ser que valha a pena, pode ser que seja viável, muitas das vezes sim. E, consequentemente, você também vai reduzindo essa cobertura de estoque. No final do dia, isso te ajuda a eliminar riscos de obsolescência, né, e materiais aí com baixa movimentação de estoque. Uma outra estratégia bacana é você segmentar o seu inventário, né, pensando em ABC, que é relevância de custo, e também a consistência de consumo, um consumo mais consistente para o menos consistente, e você traçar estratégias de supply chain que façam sentido para cada cluster. Né? Então, o AX eu vou trabalhar com uma estratégia, o CX totalmente diferente. Isso fortalece e te ajuda a trabalhar com baixo esforço, né? E você focar naquilo que realmente é mais relevante. Você trata com um pouco mais de carinho, né? Um pouco mais de atenção os seus itens AX, e você automatiza mais o seu item CX, por exemplo. Então, isso te dá uma velocidade, uma eficácia e te traz mais eficiência, né, numa estratégia de supply chain. Né? Uma outra questão também muito importante, fazer todas as estratégias, mas tenha um processo de inventário, né, uma contagem de inventário robusta. Né? Claro, cada empresa pode definir qual que é a melhor estratégia, um inventário cíclico, um rotativo, enfim, cada negócio tem suas peculiaridades, mas tem uma estratégia de inventário robusta e essa contagem ser significativa, relevante, vai fazer com que você tenha dados que você acredite nele, nas posições de estoque, e vai te ajudar a eliminar problemas no dia a dia, você identificar problemas que poderiam estar acontecendo e que isso acaba elevando, né, os seus problemas de falta de material por indisponibilidade, porque tem uma divergência de estoque. Né? Bom, e pensando também em todas as estratégias que a gente falou até aqui, você tem que ter um sistema para te ajudar. Né? O seu sistema ERP, né, ele tem que te ajudar, e você também procurar sistemas que otimizam o uso, né, e maximiza ou potencializa o uso do seu ERP. Né? Então, tudo aquilo que te ajuda a ter maior aderência, né, na utilização do seu ERP, ele vai te levar para o sucesso. Por quê?
vai te ajudar a ter dados em tempo real, né? Vai te ajudar a pensar em integração e digitalização. Aquilo não fica anotado no papel de pão, né? Ele fica no sistema e as áreas compartilham esses dados. Eu não preciso mais pedir uma informação para outra área, porque eu entro lá no ERP e consulto, eu tenho a informação lá e eu posso confiar nessa informação. Isso é muito importante. Uma outra questão muito importante é a parte de EDI, né? Que é a Electronic Data Interchange, né? São, principalmente com seus parceiros, acaba sendo uma ferramenta para ajudar nesse upload e download de informações, né? Compartilhamento de informações entre uma empresa e outra, entre a sua empresa e seu cliente, e principalmente entre você e seu fornecedor, né? Ele vai te ajudar, então, a economizar tempo com seus parceiros. Como essa informação fica no sistema, ele acaba ajudando você a ter informações mais confiáveis. Uma vez que você implementa, você dá visibilidade para isso e, consequentemente, também ele vai te ajudar a pensar de uma forma melhor e ele vai ter mais cuidado com a informação que ele coloca no ERP dele também, pensando num fornecedor, por exemplo. Uma outra questão sobre a alteração de dados em massa, né? As famosas cargas, né? Muitas das vezes a gente sabe que é maçante ficar fazendo atualização de parâmetros MRP, né? Você tem que preparar dados, preparar um antes e um depois para que você tenha, né, uma rastreabilidade, confira se realmente fez sentido, você validar se essa carga, essa mudança, alteração em massa realmente foi eficaz e, por fim, você rastrear isso. E fazer isso fora de um sistema que tenha uma otimização, que te ajude a fazer isso, é muito complexo e é muito operacional. Então, tenha também em mente, quando você escolhe uma ferramenta de otimização do seu ERP, trazer uma ferramenta que ele te ajude a fazer essa atualização em massa de forma segura, rastreável e rápida, né? Então, tem sistemas hoje que te ajudam a fazer isso com um clique, né? E isso ajuda você a ter muita produtividade e elimina também aquela questão, né? Ah, eu acho que esse parâmetro aqui é esse. Não, vai com critério, vai com cálculo. Então, e faz toda a diferença, porque às vezes uma pequena variação de um estoque de segurança de um item A, ela pode significar alguns milhares de reais no seu inventário, né? Então, isso te ajuda você a também economizar dinheiro e o próprio tempo da pessoa que é responsável por fazer essas alterações em massa. E os KPIs, né, os indicadores de chave de performance, padronizados. Ou seja, as informações elas são únicas e elas são confiáveis, né? Você não precisa ficar exportando isso, tirando do sistema, que a partir do momento que você faz um download para um Excel, por exemplo, ele é muito bom, ele ajuda você a ter uma flexibilidade, mas se alguém quiser, pode apagar uma informação importante ou sem querer apagar uma informação, e aí ele pode comprometer esse KPI, né? Uma vez que você está com os seus indicadores padronizados direto no sistema, você tem mais confiança, né? E você consegue também ir fazendo os ajustes durante o percurso, né? Uma vez que ele está online disponível para você, você não precisa ficar perdendo tempo para preparar indicadores para depois você analisar. Às vezes, esse tempo que você perde para fazer isso, você já teve que tomar decisão e você perde esse timing, né? Bom, a minha parte era essa, né? E aí a gente vai depois bater um papo mais no detalhe na parte de Q&A. E agora eu quero passar a palavra para o Abner, nosso parceiro aqui. Júnior, só antes de entrar na parte do Abner, rapidinho, tem uma pergunta no chat. Se você puder fazer a gentileza de ler, só para tirar a dúvida. Ela não foi feita no Q&A, que inclusive eu já adianto a todos os participantes que caso queiram fazer alguma pergunta no Q&A, a melhor forma da gente se organizar aqui para responder. Mas de qualquer forma, você clicar no chat, ela está lá. Opa, bacana. Obrigado, João. Imagina. Bom, a Carla Neves, obrigado, Carla, pela pergunta. Bom dia, Júnior. Excelente apresentação e muito agradecida pela oportunidade. Bom, eu também agradeço, tá, Carla? Tem uma questão vinculada às coberturas de estoque.
uma vez que a reposição de estoque é centralizada à matriz e a fábrica impõe e exige por pedidos para gerar backlog, como as subsidiárias podem lidar com isso, pensando os impactos citados na sua apresentação: alto volume de estoque, slow moving e custo financeiro. Bom, Carla, muitas das vezes isso é uma forma, uma abordagem que você pode trazer, né? Você pode mostrar o impacto que isso pode gerar, principalmente quando a gente tem, por exemplo, uma matriz fora do Brasil, né? Que às vezes pode não ter a noção de como representa a dinâmica do negócio aqui no Brasil. Você pode, então, usar essas informações para sensibilizar e você tentar convencer a sua matriz do impacto que isso gera, né? Muitas das vezes, assim, o impacto, por exemplo, em um lote de compra de um material A, ele vai te impedir, muitas das vezes, que você não vai ter caixa suficiente para você aumentar aqueles itens que estão com risco de ruptura, né? Por quê? Porque eu fiz um saving de 5% num lote aqui que vai me trazer uma cobertura de 1 ano. E, de repente, essa cobertura de 1 ano vai te impactar em caixa e, no final das contas, esse saving ele é só aparente. Então, é interessante você pensar na estratégia de cluster, né? O ABC, XYZ, mas também colocar o valor de estoque e o valor que isso representa do ponto de vista de cobertura, né? Eu estou cobrindo em tantos milhares de reais, né? Ou tantas dezenas de milhares, centenas de milhares, e eu estou tendo um saving que não vale a pena. Então, a questão aqui seria muito mais influência mesmo, tá? Mas para você ter essa influência, é bom você ter essa base para você convencer. Como diz o ditado, né? Contra fatos e números não há argumentos, né? Então, você mostrando isso, você pode sensibilizar. É claro que pode ser uma própria estratégia da empresa e depois eles podem clarificar. Já aconteceu comigo algumas vezes de eu falar, eu tenho isso aqui não é tão viável. Mas a empresa me colocou, mas isso aqui tem uma estratégia para um determinado nicho de mercado, então a gente prefere fazer dessa forma. E para mim ficou claro e eu fiquei bem satisfeito. Espero ter respondido sua pergunta, tá? Obrigado. Ok, podemos prosseguir então, né, Júnior? Ok, Gabriel, muito obrigado. Por favor. Vamos lá. Bom dia a todos, primeiramente. Quero, antes de começar aí, de mais nada, parabenizar o Júnior pela apresentação. Foi realmente uma excelente apresentação, muito esclarecedora. Parabéns, Júnior, pela apresentação. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, só um segundo. Obrigado, Abner. Imagina. Ok. Estão vendo minha tela aí? Sim, sim. Ok, deixa eu só minimizar isso aqui para não ficar na frente. Agradeço aí também ao João, ao Júnior pela oportunidade. Uma honra poder estar aqui com vocês hoje, né? Falar um pouco aí da parte de supply chain, da parte de planejamento, né? Muito obrigado pelo convite. E é uma honra para mim estar aqui, né? Eu vejo alguns nomes conhecidos aqui, eu olhei na lista de participantes, legal. Obrigado a todos por também estarem aí participando, né? Esperamos aí que possamos compartilhar alguma experiência e ajudá-los aí de alguma forma aí, em algum assunto. Okay? Vou começar também, como o Júnior fez, vou começar me apresentando. Né? Meu nome é Abner Dias, tenho 38 anos, sou casado, tenho um filho, né? Essa aqui é a minha família, como o Júnior também comentou, né? A nossa base, né? Para tudo, nossa estrutura, é o que nos motiva aí no dia a dia a levantar, a sair todo dia e a enfrentar os desafios, né? Também gosto de futebol, né? Tanto assistir quanto jogar futebol, gosto de viajar, quem não gosta, né? Bem que essa
essa pandemia, essa crise aí acabou nos limitando um pouco esse ano, mas isso vai passar, se Deus quiser, e vamos voltar ao normal logo, logo. E gosto muito de música também, né? Uma curiosidade que eu até acabei nem comentando com o Júnior, acho que vai ser uma surpresa para ele, eu também toco trompete, assim como ele. Então, aí, sem saber, coincidentemente, já temos mais algumas coisas em comum, né? Que legal. Bom, entrando aqui no meu histórico profissional, falar um pouquinho sobre mim, né? Estou aí na Continental já há 18 anos, entrei em 2002 como estagiário, na época era Siemens VDO ainda, né? A Continental comprou a Siemens VDO por volta de 2006, 2008, não lembro exatamente, né? Entrei na área sempre na área de supply chain, em 2002 como estagiário, né? Em 2005 virei aí, fui efetivado como planejador de materiais. Nessa época fui transferido para a nossa unidade lá em Manaus, fiquei lá 3 anos, né? Cuidava da minha carteira dos fornecedores dos Estados Unidos e Ásia. 2006 aí fui promovido para coordenador de logística, responsável pela área de warehouse, né, o abastecimento da produção, almoxarifado, expedição. Em 2011 tive uma oportunidade de ir para uma área central da Continental, naquela época chamava Business Process Learning Center e depois virou SCM Academy. É uma área corporativa onde nós fazemos aí treinamentos da parte de sistema e também de processos e dávamos suporte aí para as plantas aí automotivas do mundo inteiro nos tópicos de supply chain, né? Alguém tinha alguma dificuldade, algum problema, estava enfrentando alguma crise, nós éramos aí destacados para poder suportar, né? E também dávamos os treinamentos aí para as plantas referente aos tópicos e aos sistemas, as ferramentas de supply chain. Em 2017, saí dessa função, voltei para a operação, para a planta de Guarulhos, né? Como gerente de supply chain, estou nessa função até hoje, né? Então, nessa minha função atual, sou responsável pela área de Advanced SCM, onde nós cuidamos dos processos especiais, vamos dizer assim, né? Lançamento de novos projetos, né? Aqueles phase-outs, produtos que estão saindo de linha, né? Os produtos, os componentes que estão sendo descontinuados pelos fornecedores por algum motivo, né? Ou tecnologia obsoleta, ou enfim, qualquer estratégia do fornecedor, ele está descontinuando um item, a gente tem que fazer todo um trabalho por trás, né? Além disso, também estou responsável pela área de procurement, planejamento de materiais. Fiquei um tempo com a área de foreign trade, que era de importação e exportação. Hoje já não estou mais com essa área novamente, mas também tenho experiência nessa área, né? Então, desde 2002 até agora, 18 anos na empresa, né? Adoro o que eu faço, trabalhar com supply chain, sempre na área de supply chain, consegui passar por todas as áreas de supply chain, armazém, planejamento de produção, atendimento ao cliente, planejamento de materiais, enfim, né? Adoro o que eu faço, assim, para trabalhar com supply chain, principalmente na indústria automotiva, a gente tem que realmente gostar, né? Algumas pessoas aqui que eu sei, que eu conheci pelos nomes aqui, já trabalharam ou ainda trabalham na automotiva e sabem quanto é desafiador e quanto é difícil, né? Então, realmente tem que gostar, eu adoro o que eu faço, sou muito feliz pela minha carreira, pelas oportunidades que eu tenho. Então, assim, é uma satisfação hoje poder estar falando e compartilhando um pouco dessa minha experiência, dessa minha história com vocês, né? Ok, dando continuidade aqui, falar um pouco sobre a complexidade, sobre como que é a nossa cadeia de suprimentos na planta de Guarulhos, né? E aí minha ideia é trazer realmente um case e mostrar para vocês na prática, né, como que a gente aplica todos esses pontos que o Júnior comentou, que ele falou na apresentação dele,
né? Como que a gente aplica isso, como que a gente trabalha no dia a dia e como que a gente supera esses desafios que a gente tem todos os dias aí na supply chain, na indústria automotiva. Então, só para que vocês entendam aí com a complexidade, como que funciona na planta de Guarulhos, nós temos aqui nossa base de fornecedores. Uma média de 450 fornecedores diferentes espalhados por todo o globo, né? Então, temos fornecedores em todas as regiões do planeta, né? Importamos itens de mais ou menos 50 origens diferentes, né? 50 países diferentes, né? E aí, nós temos aí duas complexidades adicionais. Uma é o lead time, na planta de Guarulhos é uma planta eletrônica, né? Então, nós temos aí muitos componentes eletrônicos que têm altos lead times, né? Por alguns motivos, né? A indústria eletrônica globalmente, né, de componentes eletrônicos, ela é uma indústria que ela é bem assim saturada, né? Então, a gente compete, o automotivo compete com celular, com televisão, com esses itens de consumo, né? De domésticos. E o nosso volume de automotivo comparado com esses volumes é muito baixo. Então, a gente tem uma briga grande aí para conseguir colocar esses componentes dentro de casa. Além disso, nós temos a distância, né? O tempo de trânsito para o Brasil é alto, né? Além de ser caro. Então, são muitos desafios aí. Temos mais ou menos aí 6 mil part numbers 6 mil materiais diferentes que nós compramos, né? Desses 6 mil, eu diria que mais de 80% são itens importados, né? Algo em torno de 20, 15% seriam itens aí locais, né? Então, é bastante coisa para a gente planejar, né? E exige bastante esforço, bastante foco, né? Para a gente conseguir manter essa cadeia de suprimentos aí e a fábrica funcionando. Falando um pouco sobre a nossa fábrica, a nossa planta, nós temos aí uma média de 64 linhas de produção rodando na fábrica de Guarulhos. Dessas 64 linhas, nós temos linhas de inserção automática, SMD, nós temos linhas de PTH, que é inserção manual, e a linha final, que são os back-ends que nós chamamos. Bom, dentro dessas 64 linhas, nós produzimos aí por volta de 1.600 part numbers acabados, nós fornecemos para os nossos clientes, e nós temos uma média de 1.000 itens aí semi-acabados, né, que são os itens que nós produzimos no meio do processo que viabilizam a produção do produto final. No caso de eletrônico, nós temos a PCB, tem a inserção SMD, lado 1, lado 2, temos a inserção de manual, né, e depois o produto final. Então, são várias etapas que passam, cada uma dessas etapas nós fazemos aí o apontamento de produção, o backflush, né, que é justamente para manter o controle do nosso inventário, né? Foi o que o Júnior comentou na apresentação dele, pegando o gancho aqui, realmente a importância de termos aí a acuracidade nos inventários. Então, esses apontamentos de produção intermediários nos ajudam a ter essa melhor acuracidade. Além disso, nós recebemos aí na planta de Guarulhos 4.600 notas fiscais por mês, uma média de 3.900 pallets por mês, mais de 100 mil caixas por mês, né? Um volume bastante alto. E na área de expedição, mais ou menos uma média de 2.400 notas fiscais que expedimos também por mês e 350 mil peças também que nós entregamos para os nossos clientes por mês. Quanto aos clientes, nós atendemos praticamente todos os clientes, todas as montadoras de carros, tanto para veículos leves quanto para veículos pesados, hoje no nosso portfólio de clientes. Então, aqui temos alguns clientes, os principais: Toyota, Volkswagen, Mercedes, Scania, Hyundai, Ford, GM, Fiat, Volvo, Renault, né? Esses são alguns dos principais, porém temos praticamente todos os clientes, desde os menores até os maiores, dentro do nosso portfólio de clientes. 5 unidades de negócio dentro da planta de Guarulhos,
né? Mais de 30 clientes que atendemos, né? E aí, mais um desafio que a gente enfrenta, né? O período firme dos nossos clientes, geralmente, 30 dias no máximo, né? Não passa de 30 dias, são 4 semanas que os clientes dão de horizonte de período firme para a gente. Né? Só que se a gente olhar aqui no lado esquerdo, a gente vai ver que a gente tem um período firme aí mínimo com os fornecedores de 60 dias, principalmente os importados. Se eu falar de microcontrolador ou alguns itens específicos eletrônicos, nós podemos ter aí 16 semanas, 20 semanas, né, em alguns casos bem específicos, até mais de 30, 40, 50 semanas de lead time. Então, como que eu faço como que eu administro essa situação, sendo que eu tenho um período firme com o meu cliente de 30 dias e com meus fornecedores de 60 para cima? Então, já é um desafio nosso do dia a dia conseguir fazer isso, né? E aí, com toda essa complexidade, tantos itens para planejar, essas diferenças no lead time dos clientes para os fornecedores, como que a gente não faz para não ficar louco, né? Para não perder a cabeça e não desesperar e manter a cadeia de suprimento rodando, né? A fábrica rodando, que é o nosso objetivo principal, né? Então, nós temos aqui, como eu falei, a integração com os nossos clientes, né? Então, nós recebemos informações dos nossos clientes de forma diária ou de forma semanal, depende de como o cliente trabalha, ou alguns passam via EDI, sistema direto, outros disponibilizam informação em portal e a gente tem que pegar essa informação de alguma forma, integrar ela no nosso sistema. Nós temos que rodar os processos internos, né, e fazer o fluxo funcionar. E nós temos que manter essa integração e essa comunicação até elas chegarem nos nossos fornecedores. Essa informação, ela precisa chegar no nosso fornecedor de forma muito assertiva, de forma muito rápida, porque a cadeia de suprimento é muito dinâmica. Nós temos que manter as pessoas conectadas, fornecedores, clientes, parceiros. Internamente, nós temos nossos clientes e fornecedores internos, né? Todos precisam estar conectados. Como eu mencionei, nós temos que manter os fluxos de informação, de material também, fluindo de forma ok, sem interrupções, né? E nós precisamos encaixar todas essas peças aí como se fosse um jogo de xadrez, né? E fazer com que tudo isso trabalhe de forma organizada, ordenada, né? E que traga para a gente benefícios e sem tomar aí, sem comprometer a nossa eficiência, a nossa eficácia, né? Que o Júnior também falou sobre isso, né? Para isso, nós temos o nosso sistema ERP, né? Esse sistema ERP é de extrema importância para que possamos fazer toda essa cadeia funcionar, né? Nós temos aí, principalmente no Brasil, hoje, uma questão de competitividade. Essa questão de competitividade, nós sabemos aqui, o Brasil é um país hoje que é caro de a gente conseguir fazer a industrialização, né? A produção. Mão de obra é cara, a questão da tributária também é muito pesada. Então, se eu não tiver um sistema ERP, eu precisaria de muita gente para fazer tudo o que precisa ser feito, né? E não é o caminho hoje, nem deve ser exatamente, né? Estamos evoluindo para cada dia sermos mais eficientes, mais efetivos, termos as atividades, as ações cada vez mais automatizadas. Então, realmente é imprescindível termos um sistema ERP. Na Continental, utilizamos o SAP, né, que é um sistema ERP excelente, né, muito conhecido, né, hoje em termos de ERP, podemos dizer que é um dos melhores do mercado. Então, utilizamos o SAP. Só que o SAP, ele requer uma questão muito forte de acuracidade, né? Os sistemas, ele é excelente, mas ele trabalha todo integrado. Então, se você deixar de fazer uma atividade ou se algum ponto da cadeia ou do sistema não estiver funcionando, nada funciona. Então, ele nos obriga aí a ter uma disciplina de utilização
do sistema e fazer a manutenção dos parâmetros MRP, como o Júnior falou, de forma constante e com isso nós conseguimos aí processar e fazer tudo que nós precisamos de uma forma muito mais eficiente, né? Então, qual que é a chave para que a gente consiga aí trabalhar, ter informação de forma eficiente, de forma eficaz, né? Consigamos tomar as decisões de forma assertiva. Então, eu diria que a chave para esse processo, para que tudo funcione, realmente nós temos informações de forma online, né? Temos informações atualizadas o tempo todo, nós trabalhamos com informações. Então, com base nisso, o Júnior fez um comentário, eu vou só complementar, né? A questão da classificação ABC, né, que ela é muito conhecida, a grande maioria conhece a classificação ABC, onde nós colocamos o foco nos itens de maior valor, né? Sendo que os itens de maior valor que representam, nesse conceito de 60% a 85% do valor do estoque, deveriam representar aí 10% de número de part numbers, né, de itens. Então, colocando foco aqui, 10% dos meus materiais, eu estou cobrindo 60% a 85% do valor do meu inventário, né? E assim, da mesma forma, o C, ele tem mais materiais, mais itens, porém o valor agregado é menor. Então, realmente, isso é importante, ter essa informação, a gente consegue colocar o foco nos lugares corretos, onde precisa de realmente ter um foco maior, né? E deixar, no caso do CES, de forma mais automatizada, mais automática, né? E o sistema trabalha por si só. Além disso, nós temos aqui um conceito do XYZ, que o Júnior também mencionou, que ele está relacionado à flutuação, né, da demanda, do consumo, né, e a acuracidade disso, a confiabilidade disso, quanto que eu posso confiar nessa demanda, nesse consumo, e em cima disso eu consigo tomar aí algumas ações, algumas decisões fundamentais aí para manter o meu estoque saudável e a minha operação rodando, né? Então, o XYZ ele é menos conhecido do que a ABC. No SAP Standard, nós não temos essa XYZ, né, disponível, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho, né, do sistema que nós utilizamos, né, nas soluções que nós temos, que nos possibilitam ter essa informação atualizada aí, de forma automática também. Clicando aqui, né? A hora que nós temos essas duas informações, nós cruzamos essas informações e isso nos direciona de uma forma mais assertiva a definirmos aí como que a gente quer dividir e como que nós queremos manter o nosso estoque, a estratégia do nosso estoque. Então, por exemplo, um item AX, né, que é um item de alto valor agregado e eu tenho consumo e demanda estáveis, eu posso manter um estoque menor, né? Eu sei que o item é caro, opa, passou sem querer aqui. Eu sei que o item é caro e eu sei que eu posso confiar na demanda. Então, eu faço um planejamento de forma a manter esse item sempre com um estoque menor, né? Em compensação, eu tenho aqueles itens CZ, né, que eu sei que é um item que é de baixo valor agregado, esse item não vai me gerar nenhum impacto alto dentro do meu inventário. De qualquer forma, eu sei que ele é um Z, é um item que é esporádico, né? Hoje eu não tenho demanda, amanhã eu posso ter, daqui 2 meses eu tenho de novo, fico 3 meses sem ter, então eu nunca sei exatamente quando eu vou precisar desse item. Como esse item C, ele é um item que eu não tenho impacto no meu inventário, qual que é a minha decisão? Eu deixo um estoque maior, deixo esse item no estoque. Eu sei que quando eu precisar entrar essa demanda, eu vou ter a peça disponível, não vou impactar minha produção, meus clientes, e eu sei que manter isso no estoque não vai me gerar um impacto significativo no meu inventário. Então, esse tipo de informação, quando você tem, você consegue definir as suas estratégias e você consegue realmente colocar o foco no local certo, evitando aí transtornos aí na sua cadeia produtiva.
Então, acho que informações online é a chave para a gente manter um processo estável e saudável, né? Principalmente de inventário. Além disso, nós temos também aí trabalhamos com o Product Life Cycle, né? O ciclo de vida do produto, e onde nós conseguimos enxergar se um material ele é novo, né? Se é um item novo que está surgindo aí por conta de novos negócios ou de mudança de estratégia de negócio. Eu consigo ter uma visão de antecipado, se o meu volume está mostrando um aumento, né? E com essa informação eu consigo também antecipado já atuar com os meus fornecedores para que isso não vire um gargalo, não vire um problema futuramente de falta de material, né? Nós temos aqueles itens que são estáveis, que a gente faz o trabalho do dia a dia e mantém. Com o Product Lifecycle, nós conseguimos identificar também aqueles itens que é o contrário, que estão reduzindo o volume futuramente. E aí eu preciso tomar um cuidado nesse caso nos seguintes pontos. Isso aqui eu preciso ter certeza que essa redução de volume é real, né? Principalmente porque quando eu falo até de um médio para longo prazo, eu não tenho uma informação tão acurada dos meus clientes. Então, eu preciso fazer um trabalho de inteligência interna de demanda, ou com nosso time, na área interna de planejamento de volumes, né? E também com os clientes, entender se isso daqui realmente é real, porque se eu estou mostrando uma redução e passo essa informação para a minha cadeia, para os meus fornecedores, eu posso ter um problema de falta de material futuramente, né? Porque os fornecedores não estavam se planejando ou estavam se planejando para um volume menor, né? E além disso, se aquilo é real, eu já começo a atuar também com o meu fornecedor, falando assim, ó, daqui tanto tempo eu tenho uma redução, eu vou reduzir o meu volume e você adequa aí a sua cadeia, a sua cadeia de suprimento para atender esse volume menor. Isso me evita excessos e obsoletos, né? Eu tenho aqueles itens que eu não tenho demanda e tenho estoque, então eles são os obsoletos, e tenho também os itens que são marcados para eliminação, que isso aqui é só uma informação daquilo que eu não preciso ou não precisaria verificar. Então, são informações relevantes que a gente usa no dia a dia para fazer o nosso planejamento, né? Na Continental, como eu comentei, nós utilizamos aí uma solução da GIB que chama Disco Cockpit, né? E nós temos aí duas soluções dentro desse Disco Cockpit, que nós temos a Disco Cockpit Operations e a Disco Cockpit Controlling, né? Então, a gente chama de DCC e DCO, que é a sigla o acrônimo para essas soluções. Então, qual que é a diferença dessas duas soluções? Para o Disco Cockpit Controlling, para o DCC, nós temos uma informação de análise mais estratégica. Eu vou analisar aqui o meu dead stock, eu vou analisar o meu slow mover, eu vou analisar aqui o meu ABC XYZ, eu tenho uma série de informações aqui que eu uso no dia a dia, minha histórico de consumo do último mês, dos últimos 3 meses, 6 meses, dos últimos 12 meses, média de consumo de demanda para frente. Então, tudo isso eu consigo usar para poder enxergar o meu planejamento e enxergar aí quais são os pontos críticos, né? E tomar as ações de forma antecipada, né? E também nós temos o DCO, que é a nossa operação, que é a nossa ferramenta que a gente usa no dia a dia. Então, só para vocês terem uma base, uma comparação, hoje o DCO ele é uma ferramenta que nós utilizamos em substituição, não em substituição, né? Mas como se fosse em substituição ao MD-04, né? O nosso arroz com feijão do planejamento de materiais no dia a dia, né? Então, a base, por que eu digo que não em substituição? Porque a base do DCO ele é a MD-04, é o RP. Né? Porém, isso aqui nós temos, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, nós temos aí a informação, é como se fosse um dashboard, onde ele consolida várias informações relevantes para a gente trabalhar no dia a dia, né? Em massa, né? Eu consigo mostrar todos os meus materiais, ao contrário da MD-04, onde eu tenho que ver de forma individual, né?
Então, como eu mencionei, eu disse que o Cockpit Controlling, que é o DCC, nós fazemos análise ABC, XYZ, Product Lifecycle, e na verdade o sistema faz esses cálculos de forma automática. Nós temos, isso é customizável, na Continental a gente faz isso uma vez por mês. Né? Ele recalcula a classificação ABC, XYZ e o Product Lifecycle uma vez por mês, mas isso é customizável, cada empresa tem a possibilidade de definir como quer trabalhar com esses dados, né? Por mais que a classificação ABC e a XYZ nós não alteramos, a ABC e a XYZ ela define a estratégia minha de inventário, né, de planejamento, de estoque, né? Por mais que nós não mudamos a estratégia mensalmente, né, porque não faz sentido eu mudar a estratégia mensalmente. Um item que hoje é A, amanhã ele pode ser B e assim por diante, ou C, depende, né, de algumas variáveis que tem aqui nas regras de cálculo. Porém, não adianta um item que é A hoje, eu falo, não, eu quero ter 10 dias, aí no mês que vem ele vira B, eu já aumento para 20. Aí no outro mês virar C, vira A de novo, eu mudo para 10 de novo, e fazendo essas alterações de forma muito frequente, ele acaba gerando um distúrbio na cadeia. Então, por mais que o sistema calcule para a gente ter essa informação atualizada, a definição da estratégia ABC, XYZ, ela deve ser feita aí no máximo 2 a 3 vezes por ano, né, para que a cadeia toda possa reagir e se adaptar. Além disso, nós temos aqui a questão do Potential Analysis, que é o que eu comentei, que o sistema traz para a gente informação de dead stock, né, que eu consigo enxergar qual que é aquele nível mínimo de estoque que eu estou mantendo, aquele estoque que eu estou mantendo no meu inventário e não estou utilizando. Isso pode ser por alguns motivos, né? Ou é o meu estoque de segurança. O estoque de segurança a gente mantém para não utilizar, né? Porém, ele é necessário. Então, eu tenho que ver o meu dead stock, ele está maior que o meu estoque de segurança, então eu estou mantendo mais material no estoque do que eu preciso, ou então o meu estoque de segurança está subdimensionado, né? Meu dead stock está menor do que o meu estoque de segurança, eu estou ali ocorrendo num risco, né? Estou utilizando o meu estoque de segurança, ou então o meu estoque de segurança está superdimensionado. Então vejam que assim, as ferramentas, né, o ERP, as ferramentas, elas vão te dar as informações, elas vão providenciar as informações para que você tenha as informações disponíveis. Porém, a tomada de decisão, ela depende de uma análise, né? E essa análise é o que precisa ser feito hoje pelos analistas, né, que fazem esse material. Então, eu acho que a gente não é essa expectativa, eu acho que a gente também não deve esperar que nós tenhamos uma solução que faça tudo para a gente e que tome as decisões, né? Eu acho que não chegamos ainda nesse nível, pode ser que um dia a gente chegue nesse nível, porém não é esse o cenário ainda, né? Não tem como ser. Então, o que nós precisamos, o que eu quero dizer é que nós precisamos investir o nosso tempo, né, em análises produtivas que vão trazer resultados estratégicos e deixar a ferramenta, o sistema fazerem os cálculos e gerarem os reportes, as informações que nós precisamos para a tomada de decisão, né? Então, em vez de eu pegar e gastar 6, 8 horas da minha semana para poder montar um reporte, consolidar uma série de informações para que depois eu consiga analisar e tomar as decisões, eu tenho uma ferramenta que faça tudo isso daí de forma rápida, né, prática, e que me dê essa informação pronta e eu consiga só analisar e tomar as decisões, né? Então, focar aí o intelecto, né, do analista, né, na tomada de decisões, na análise estratégica. Né? E dentro do DCC, nós temos algumas opções de simulação, de definição de parâmetros MRP e alteração de parâmetros MRP também em massa. Então, eu defino uma estratégia com base na ABC, XYZ, né? E depois, por exemplo, eu quero ter 10 dias, B 20, C 30, um exemplo só, né? Ou a X eu posso ter 5, né? O BY eu vou ter 10, 15, sei lá, enfim. Nós definimos essa estratégia e o sistema faz os ajustes dos parâmetros MRP de acordo com essa estratégia que eu defini. Então, isso ajuda também a gente no dia a dia a ganhar tempo, né? Fazendo essa questão das alterações em massa que o Júnior comentou na apresentação dele também.
Bom, depois nós temos a ferramenta do DCO, que é a ferramenta operacional, e aqui eu trouxe um printzinho da tela só para vocês verem como que nós trabalhamos hoje. Então aqui nós temos alguns ícones de semáforo, todos customizáveis, né, alguns outros links que eu não vou, é muita informação, eu não vou trazer tudo para vocês, só mais um overview. Nós temos o material, a descrição, quem que é o fornecedor, qual que é a minha cobertura, né? Eu tenho detalhe de estoque, se eu clicar tudo é interativo, né? Eu clico aqui, eu vou para MD04, eu clico no fornecedor, eu vou para ME01 ou para ME3M ou para ME32, né? L, enfim. Eu tenho a opção de colocar comentários, né? Tudo isso disponível na ferramenta, né? Então tem um dashboard aqui com todas as informações relevantes para eu fazer o planejamento e tomar a decisão de forma mais assertiva e de forma mais eficiente. Né? Além disso, nós temos essa questão que eu acho bem interessante, que é esse botão de detalhes aqui, né? Onde nós conseguimos fazer uma simulação. Então, meu fornecedor me liga, me fala, ó, eu tenho esse item, você tinha 8.000 peças para me entregar na semana 26, eu não vou conseguir te entregar, eu vou conseguir te entregar na semana 25. Ou então eu vejo, eu falo assim, ó, ele está me prometendo na semana 26, eu não posso esperar porque eu estou ficando negativo aqui, eu preciso cobrir isso daqui. Então eu faço uma simulação e falo, não, você precisa me entregar pelo menos 2.000 peças na semana 25, senão eu vou ter problema. Então eu estou com o fornecedor na linha, clico aqui, faço a simulação na hora, coloco a proposta do fornecedor, vejo se atende, se não atende. Então é uma função muito fácil, muito boa no dia a dia para tomarmos também a decisão de forma assertiva e rápida com base em dados, né, e não em feeling, como o Júnior comentou. E uma outra funcionalidade que eu gosto bastante também é essa questão dos comentários. Nós conseguimos colocar os comentários que ficam disponíveis, sempre o último comentário aqui, e o sistema guarda um histórico de todos os meus comentários. E junto com esse histórico, ele me guarda também uma informação de qual era o meu estoque naquele momento que eu criei um comentário, qual que era a minha cobertura e qual que era o comentário em si, né, e a data. Então, eu consigo fazer uma análise e falar assim, ó, não, no dia 26 eu tinha 136 peças que me davam 9 dias de cobertura, depois caiu para 5, né? E aí eu consigo ter uma visão histórica dessas informações que, para quem trabalha aí com planejamento de materiais, sabe quanto é útil isso daí. Principalmente nesse mercado que a gente vive, que é dinâmico, que acaba... os clientes... O Brasil hoje é um mercado de oportunidade, né? Monta principalmente no setor automotivo. Então, o volume é muito instável, né? Hoje ele está baixo, amanhã ele está alto. Por exemplo, nós tivemos aí essa crise, essa pandemia, o que gerou uma expectativa de queda nas vendas, de redução, e que efetivamente gerou dos meses de abril, maio, né? Por conta das incertezas. Né? E a expectativa é que realmente houvesse uma queda significativa nos volumes, nas vendas até o final do ano, né, para o setor automotivo. Porém, nós estamos aqui evidenciando que nós estamos passando nesse momento é realmente o contrário. Nós temos um aumento nos volumes das vendas de carros, né, e na produção de carros, né, na venda nem tanto ainda, não está acompanhando, mas as montadoras estão recuperando os estoques, abastecendo os pátios, né? Então, é uma oportunidade, viram que o brasileiro não deixou de comprar carro agora por conta da crise, então é uma oportunidade. Então, um volume que a gente tinha uma expectativa que seria baixo, agora ele está alto. E a gente não tinha se planejado para isso, porque nós tínhamos nos planejado aí para um volume menor. E agora tem um período de reação, de ramp-up, que acaba gerando um estresse na cadeia inteira. Mas... Então, é muito importante a gente ter essa questão do histórico para a gente conseguir identificar aqui o que aconteceu, né? Onde variou, o que aumentou, o que reduziu, e assim a gente ter informações aí relevantes, né? Tem a questão do Alert Monitor, eu consigo focar nos alertas, né? Então, são 6.000 materiais que eu falei, que a gente planeja, né? Que a gente compra. Então, para olhar todos esses materiais toda semana ou todos os dias é praticamente impossível, né? Então, nós colocamos o foco aqui nos alertas mais relevantes, né? Alerta, mensagem de exceção 10, que é a antecipação, é crítico, eu vou olhar esses primeiros.
20, que é cancelamento, vou olhar essa 15, postergação, vou olhar essas aqui para não me gerar overstock. Então, eu foco naquelas mensagens de exceções que são mais relevantes. Se eu não consigo olhar tudo, eu vou focar naquilo que é mais importante, né? E a questão da implementação, só fazendo um comentário, meu último slide aqui, a gente tem um tempo para perguntas e respostas aqui, mas a questão da implementação dessa ferramenta, nós usamos ela já há um tempo, desde 2008, mais ou menos. Implementação super rápida, praticamente plug and play. A base dessa solução da Gib, ela é toda o nosso o SAP Standard. Então, basicamente, você instala a solução e ela começa a funcionar com uns pequenos ajustes, né? Então, a ferramenta é user-friendly, né? E implementação realmente mais ou menos em 2 semanas aqui, a ferramenta está pronta para usar. E isso, na Continental, estamos usando já há algum tempo, há bastante tempo, aliás, então nós experimentamos aí que isso tem aumentado muito a nossa eficiência, a nossa produtividade, né, e os resultados aí do nosso planejamento muito mais acurado, muito mais assertivo, e conseguimos aí ser muito mais produtivos, né? Então, assim, era isso que eu tinha para passar para vocês. Acho que estouramos um pouquinho o horário aqui, não sei, o Júnior e o João, mas... Abner, a gente tem 4 minutos e você tem 6 perguntas para você no chat. Se você quiser dar uma olhada, vamos ver. Lá no Q&A, não no chat, na verdade. Ver aqui. Talvez priorizar algumas ou resumir e de última causa, para a gente não passar às 11h30, a gente pode extrair essas perguntas e depois você responder essas pessoas por e-mail, alguma coisa assim. Sem problema. Bom, respondendo aqui, o William Brizola, qual módulo de planejamento vocês utilizam? Nós utilizamos os módulos MM, praticamente quase todos os módulos daqui, né? Para planejamento de demanda e de produção, utilizamos o APO, tá? E para planejamento de materiais, utilizamos o módulo MM com a solução da Gib. Né? Uma pessoa dedicada para Master Data, não. Né? Nós temos um departamento, né? Uma área que eu falei que é a Advanced SCM, que nós lideramos essa atividade, mas ela é compartilhada. Alguns dados eles podem ser alterados pelo próprio planejador, outros dados não, fica centralizado, né? Se for você quiser depois saber de forma mais abrangente os outros dados, a não ser os dados MRPs, você me procura, eu te explico como que nós fazemos aqui. Tem um sistema bem legal que nós chamamos de workflow para fazer os cadastros. Deixa eu ver se tem mais alguma. O seu estoque pode ser maior do que o estoque de segurança em função do lote mínimo de compra. Sim, é aquela questão que a gente mostra, como que chama, aquela torrezinha, né? O estoque, eu tenho meu estoque mínimo, eu recebo meu lote mínimo, ou um lote de compra semanal, enfim, meu estoque sobe. Eu vou reduzindo, ele cai, chega no nível de reabastecimento, sobe de novo, então ele fica subindo e descendo assim, né? Deixa eu ver se tem mais alguma, se vocês quiserem selecionar algumas também aí, o João ou o Júnior, para eu tentar responder rápido aqui. Vocês avaliaram a opção de planejamento da produção da própria equipe? Não, porque nós utilizamos, como eu comentei agora, o APO. Né? Então, o APO é uma função, é uma estratégia global da Continental. Né? Então, a empresa decidiu que o planejamento de produção e de demanda é feito pelo APO. Então, para as soluções da Gib, usamos somente essa do DCC e do DCO. Qual o maior desafio para manter o nível de serviço, que é o Felipe Camargo perguntando, service level, bem como o working capital, dado a cadeia de 80% de importados, com alta lead times e as variações de demanda no curto prazo? Essa é uma pergunta boa, né? Que não é muito fácil de responder. Mas, assim, é aquela questão da balança que o Júnior mostrou, que a gente tem que manter equilibrado. Só que na prática, na vida real, a gente sabe que ela fica balançando dos dois lados, para cima e para baixo, né? Supply chain, eu sempre digo que a gente tem que andar em cima do fio da navalha, né? Em cima do muro ali. Eu não posso cair nem para um lado nem para um outro. Mas a verdade é que a gente vive cambaleando, né? Então, na verdade, o segredo, assim, nós temos
ter a informação, temos que ter tomada de decisão assertiva, de forma rápida, né? E nós temos que reagir rápido. O mercado hoje, assim, eu digo que está mudando a questão de como que nós trabalhamos hoje em dia, né? Nós não temos mais o tempo de fazer análise, de adaptar, então é tudo 1, 2, 3 e já. Então, o que a gente precisa é conseguir se adaptar e conseguir ferramentas que nos suportem no dia a dia para que possamos nos adaptar e tomar as decisões de forma rápida, né? E acompanhar esse 1, 2, 3 e já. Como eu falei, é um mercado de oportunidade. Se eu não fizer 1, 2, 3 e já, eu perdi, né? E aí eu perco venda, eu perco faturamento, perdendo venda, eu deixo de consumir meu estoque, né? Meu inventário aumenta. Então, a gente tem que aproveitar também as oportunidades. É complexo, né? Nessa cadeia de suprimentos. Então, esse foco no que é mais importante, na classificação ABC, ajuda nesse quesito eu manter aí um estoque do que é mais relevante, o que é mais importante, e deixar aquilo que eu preciso trabalhar no dia a dia, colocar os esforços dos meus analistas, dos meus planejadores naquilo que realmente eles têm mais valor agregado, né? E tirar da frente aquilo que é menos impactante. A gente consiga fazer tudo. Tem algumas perguntas ainda, eu não sei se a gente responde aqui ou se a gente responde depois no offline. O que vocês acham aí, João? Abner, você estaria disposto a depois, caso as pessoas queiram entrar em contato com você, respondê-las em off? Teria algum problema por você? Não tem problema nenhum, fiquem à vontade, acho que tem meu contato aqui, né? Eu acho que a melhor forma é elas mesmas procurarem a Isso. câmera, elas podem entrar em contato ou pelo nosso site ou diretamente comigo, ou respondendo, por exemplo, o próprio e-mail marketing no qual elas se inscreveram. Enfim, não tem problema nenhum, a gente compartilha os seus dados para eventualmente se responder alguma coisa. Fiquem à vontade para compartilhar meus dados, sim, e para os participantes, quem quiser me procurar, fiquem à vontade também, né, na medida do possível que pudermos suportar e ajudar, vai ser um prazer. Excelente, Abner. Você tem algum agradecimento final, Júnior, Abner? Não, bem rapidamente agradecer novamente a oportunidade, ao Júnior, a HK, né, a Gibi, pela oportunidade, foi um prazer novamente, precisando de qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Obrigado, Abner. Também quero agradecer, João, a HK pelo convite. Mais uma vez, agradecer a FM, o Grupo FM, por estar aqui representando. A própria Continental, essa parceria que a gente sempre teve com a Continental, muito bacana. E, enfim, a todos que participaram aqui, pelas perguntas, e também me coloco à disposição para responder alguma pergunta depois que, se precisar, que ficou aqui pendente. Excelente. E a gente vai compartilhar também sua apresentação com todos os participantes, Júnior. Aí nela deve ter seus dados também, eu encaminho junto. Combinado. Tá bom? Vinícius e Arthur, vocês têm alguma colocação ou podemos encerrar? Acho que podemos encerrar. Só acabei de entrar aí, eu estava num outro compromisso, eu peço desculpa, mas eu agradeço aí pelo apoio aí de vocês da Câmara, o Abner, que é sempre o nosso parceiro para ajudar a elucidar alguns processos, né? O Júnior, claro, é nosso consultor, esse a gente conversa direto. Mas, Abner, mais uma vez, obrigado aí para ajudar a elucidar os casos aí em relação nessa área de supply chain que não é fácil, né? Excelente, então. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou encerrar o webinar por aqui, lembrando que eu compartilharei a apresentação do Júnior com todos vocês que participaram por e-mail. Então, dessa forma, se você já quiser, caso você tenha sido uma das pessoas que fez as perguntas, solicitar o contato do Abner por lá, eu já te escrevo imediatamente, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. De último momento aqui, eu já acabei de lançar na sua tela uma pesquisa de qualidade do evento. Eu acho que ela é o caminho ideal para a gente ter feedback de fazer coisas melhores sempre. Então, se você puder colocar ali, são 3 perguntinhas de múltipla escolha, extremamente rápido. Se você puder avaliar, isso nos ajuda muito. A gente pode até acompanhar aqui os votos em tempo real, né? Então, e depois extrair isso, obviamente. Tá? Então, acho que da nossa parte é isso. Eu vou deixar aqui o webinar
mais uns 2 minutinhos ativos, só para as pessoas terminarem de preencher as perguntas, né? Mas, de qualquer forma, eu já vou desligar minha câmera e declaro, portanto, o encerramento da transmissão. Obrigado novamente, Abner e Júnior. Um abraço a todos. Obrigado, abraço, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.